Fala, galerinha da primeira série, e aí, todo mundo bem? Preparados para mais uma semana maravilhosa? Espero que sim, espero que esteja dando tudo certo nesse seu estudo de casa, que você esteja conseguindo organizar o seu cronograma de estudo, fazendo suas tarefas, acima de tudo, pesquisando um pouco mais, aproveitando esse tempo para fazer leituras paralelas, leituras que transformem essa sua bagagem, né? Acima de tudo. E aí, então, eu te peço, já pega todas as suas coisas, sente-se em um lugar tranquilo, arejado, que você possa ter uma concentração maior para a aula de hoje, porque é super importante. Por quê, Valéria? Deve estar se perguntando, né? Olha essa imagem, meu amigo. Olha essa imagem. Coloquei para você aí uma imagem incrível, maravilhosa para eu antecipar. Hoje a gente vai colocar em prática todos os nossos conhecimentos referentes ao campo do humanismo. Exatamente. Então, tudo que a gente estudou sobre a questão, né, da poesia palaciana, e de todas as obras-primas, né, dos caras que produziram muito bem nessa época, a gente vai colocar hoje o nosso conhecimento em jogo, viu? Vamos aplicá-lo acima de tudo, beleza? Pegou seu material? Então segue comigo! Abre, por favor, na página 222. Página 222, nós adentramos o capítulo 7, tudo bem? E aí, amigo, literalmente você tem uma imagem incrível do Michelangelo, que você tem o homem e, acima de tudo, Deus. Um tentando triscar no outro, né? E aí você tem, meu amigo, diversas funções para essa imagem, diversos significados, sabe? Acima de tudo, analisa quem está se esforçando mais, quem está tentando triscar mais no outro, fazer algo pelo outro. E aí, quem? Deus ou o homem? E aí, o que você me diria, Matheus, Lucas Estevão, Gabriel Holanda, Manu? Anota pra mim seu comentário aí embaixo. Anota, tô aguardando. Olha aí, acompanha comigo do seu livro, fechou? No final do século XV, o movimento intelectual, artístico e filosófico surgem na Europa, isso todo mundo já sabe, buscando uma humanidade mais justa e racional. Preciso que a partir desse momento você comece a adentrar e a lembrar dos traços do que foi o humanismo, tudo bem? Isso vai te ajudar muito a responder isso daqui. Surgia assim o humanismo, tendo como foco o ser humano, lembra o ser humano no centro do pensamento, antropocentrismo. Os escritores do período resgataram a visão antropocêntrica, característica então da cultura greco-latina. A produção literária desse período, marcado por ser um momento de transição entre o medieval e o moderno, lembra? Foi caracterizado pelo abandono dessa subordinação absoluta da Igreja Católica, mas nunca esqueça que em nenhum momento eles deixaram a fé de lado, o ato de acreditar em Deus, ok? Em nenhum momento. A visão em si que foi modificada, ok? Primeira perguntinha feita a você foi: o período medieval impôs algumas regras rígidas ao próprio ser humano. Você acredita ser possível seguir à risca todas as regras impostas pela sociedade, inclusive nos dias atuais? E aí, o que é que você me diria? Anota pra mim. Observe o afresco, né? De Michelangelo, que nos conta uma história sobre a origem da vida. O que você acha que o artista pretendia com essa pintura? Qual seria o foco dele? Você pode tanto produzir a sua resposta no seu livro como no seu caderno, de boa, sem problemas. Abre aí na 223. Colocamos então para você aí algo muito, muito importante que o Paz adora cobrar, sobre um cara chamado Fernão Lopes. E eu quero te adiantar que o Fernão Lopes, ele foi o ser mais importante para o humanismo. Digo isso em produções, ok? Então a gente começa lá. Como Diogo Lopes Pacheco escapou de ser preso e foram entregues os outros e logo mortos cruelmente. Feito aquele tracto, desta maneira, foram em Portugal presos os fidalgos que dissemos. E naquele dia que o recado del rei de Castela chegou ao lugar onde Diogo Lopes e os outros estavam para verem de ser presos, aconteceu que essa manhã, muito cedo,
fora Diogo Lopes A Caça dos Perdigões. E aí você finalize a sua leitura bem tranquilinho, com bastante calma, e vamos para a questão 1, que diz assim: o texto de Fernão Lopes, composto entre 1440 e 1450, retrata personagens históricas com muito realismo. O trecho relata a procura incansável de Dom Pedro I pelos assassinos de Dona Inês e o desfecho, dado a eles. Com base na passagem apresentada, trace um perfil, características, podem ser psicológicas, do imperador Dom Pedro I. Anota tudo. Além de narrar os fatos em seu relato, Fernão Lopes expõe críticas ao rei. Aponte-as, volta no texto, retire essas críticas que você encontrou e coloca para mim, por favor. Considerando a forma de composição e a temática do texto, de que maneira essa obra se distancia da produção literária presente no que era o trovadorismo? Então, lembra das características do que foram as produções, do trovadorismo e tudo mais, e anota aí, vai te ajudar na resposta. Nessa crônica, observamos um traço peculiar de Fernão Lopes, seu olhar realista das coisas. Releia o texto e grife uma passagem que confirme essa afirmação, desse traço mais realista. Valério, o que é um traço realista? É um cara que trabalha mais com a questão própria da sociedade. Ele faz uma análise social, tudo bem? E é literalmente um ser que busca trabalhar mais com o campo dessas mazelas, dos seres que são mais menosprezados, tudo bem? Abre aí, por favor, na página 226, acompanhe a leitura do seu livro, meu amigo. Na página 226, o livro trouxe pra gente exatamente quem foi, esse cara tão famoso pra época, chamado de Fernão Lopes, ok? E aí pegue o seu marca-texto que você vai grifando pontos tão importantes. Um nome marca o início do humanismo português, Fernão Lopes. Designado guardador-mor da Biblioteca da Torre do Tombo em 1418 por Dom João I. Fernão Lopes foi elevado à posição de cronista. Tá aí a função do cara, ele foi um cronista incrível do reino, em 1434, quando a mentalidade humanista já estava presente por aquelas terras. Então, assim, ele deu uma continuidade, Sua missão era transformar em crônicas as histórias dos reis de Portugal. Amigo, grifa tudo isso, é importantíssimo. Suas conquistas e aventuras, ou seja, cabia a ele narrar em ordem cronológica, ou seja, mostrando e delimitando o início, o meio e o fim, a história portuguesa, relatando esses feitos reais. Então, assim, ele tinha uma função de acompanhar o quê? Esses próprios tópicos cronológicos do reinado, ok? A crônica, como gênero textual na Idade Média e na Idade Moderna, apresentava alguns aspectos estruturais que eram muito comuns e na própria literatura do Fernão Lopes, isso foi algo de muito peso. Então, grifando todos os tópicos importantes, aqui eu coloquei ao lado para você a própria imagem dele, Passe por gentileza para a página 228. Na página 228, colocamos para você aí as formas da poesia palaciana. Encontrou? Massa! E ele começa dizendo assim: o poeta Garcia de Rezende foi responsável por reunir, em 1516, aproximadamente 1000 poemas palacianos. E então, ele começa comentando pra gente sobre essa questão estrutural, tudo bem? Dessa galera da época. Então ele vai citar duas palavras que talvez você fique assim, meu Deus, o que é que significa e tal, que é glosa e mote. Então, glosa seria mais ou menos um tipo de poema específico, uma estrutura específica, e mote seria a questão do próprio verso dessa estrutura, ok? E aí ele veio citando pra gente lá, vilancetes, cantigas, esparsas e trovas. Grifa cada uma delas e, acima de tudo, a estrutura de cada uma delas, como é que isso aparece, quantos versos se compõem e tudo mais, tudo bem? Aplicando conhecimentos, página 229. Encontrou? E ele começa assim: tendo em vista os conhecimentos adquiridos ao longo deste capítulo e, acima de tudo, das nossas aulas, ok?
Insira ao menos 4 palavras-chave que representem os movimentos do trovadorismo e do humanismo. Então, coloca a mãozinha na consciência e começa a pensar. 4 palavras que literalmente você diz assim, essas palavras dão significado a esses momentos da literatura, tá bom? E aí na questão 2, confira um dos mais conhecidos poemas do período humanista, Cantiga Sua Partindo-se. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém, tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos. E ele continua, termine a leitura e nade-se assim. Sabemos que a poesia palaciana privilegiou o uso da palavra, destacando a conotação, lembra? Conotação sentido figurado, em seus versos. Aponte e explique a metonímia empregada nesse verso. Valéria, eu tenho que saber o que é metonímia? Claro! Pegue as suas anotações, verifique bem bonitinho o que é a metonímia, porque você tem que lembrar. B. A poesia palaciana também se caracterizou por apresentar métrica regular e ritmo bem marcado. Comprove essa afirmação analisando os aspectos formais da cantiga reproduzida. Então você vai analisar o poema, bem tranquilinho, e você vai literalmente comprovar a afirmação que foi feita a nós, analisando esses aspectos formais. Fechamos? Olha 3. Descreva em linhas gerais a relevância da crônica histórica de Fernão Lopes para a literatura portuguesa. Você vai fazer uma análise da seguinte forma. Quem foi Fernão Lopes? Qual a importância dele para essa própria sociedade portuguesa da época? Qual é a função dele? Tudo bem? Ah, ele é um cronista, sim, mas e o que mais a respeito de ser um cronista para a época? Com certeza ele não foi destinado a esse cargo à toa, né? Passe, por favor, para a página 232. Na página 232, nós temos o capítulo 8, ainda dando continuidade ao humanismo, porém agora falando de um outro campo do humanismo, que é o próprio teatro vicentino, né, de Gil Vicente, um homem incrivelmente inteligente. A sociedade da época adorava, ele era o primeiro a sempre ser convidado para tudo que havia de festividades importantes. Então, vamos lá. No século XV, no final do século XV, os grandes feitos heróicos dos cavaleiros foram popularmente substituídos por histórias de bravos marinheiros. Nos palcos já não figurava um guerreiro em seu cavalo. A luz recaía sobre as naus ibéricas, que seguiam com seus navegadores, alastrando limites e pondo em foco outra maneira de conceber o mundo, com uma visão mais racional, ou seja, uma característica até do que é o humanista, né? Algo mais antropocêntrico das coisas. A cultura produzida nos mosteiros, da mesma forma, já não conseguia satisfazer as novas aspirações. Lembra que a gente comentou, eu contei pra vocês um pouquinho do filme lá, O Nome da Rosa, lembra disso? Faça a leitura dessas questõezinhas, responda com calma, tranquilidade e abre aí na 233. Tragicomédia de Dom Duardos. Entra Camilote e Maimonda, lá mais feia criatura que nunca se viu. E Camelote, Luandola, disse. E aí ele vem trazendo para você um diálogo bem tranquilo. Agora, abre para mim aí embaixo, quando ele disse assim. Que marcas identificam, né, esse texto como pertencente ao gênero dramático? Primeira coisa, meu amigo, lembre-se como se estrutura um texto dramático. E aí, ele nasceu pra ser o quê? Coloca aí pra gente. Aí você tem qual é o aspecto da caracterização da donzela que surpreende o leitor. Qual é o aspecto? Por quê? O cavaleiro dirige-se à moça para declarar-lhe o seu amor, ok? Você tem aí um diálogo, né? E o cavaleiro, ele vai destinar a essa donzela uma declaração. Que comparações ele faz a fim de confessar o seu sentimento? Então ele pega comparações e faz a essa mulher. Mas que comparações são essas? Coloca aí. Qual é a postura da moça em relação a esses elogios? Como é que ela se comporta perante a isso?
De que forma o comportamento da donzela distancia-se do que é esperado? Então, literalmente esse comportamento dela foi comum, foi normal, era o que a gente esperava a respeito? Questão 4. Há que se destacar que Gil Vicente demonstra-se instruído nas artes clássicas e na tradição cristã. De que maneira isso pode ser observado no texto? Esses próprios traços que estão sendo citados, de que maneira isso é mostrado, ok? Vira a página. Coloquei pra você aí a fotinha, literalmente, de quem foi o Gil Vicente, né? Cavalaria às avessas. Pega o seu marca-texto e acompanha comigo. Gil Vicente foi o primeiro nome realmente expressivo que surgiu na literatura portuguesa. Para escrever a tragicomedy, literalmente, que ele retomou a temática das novelas de cavalaria, cujo trecho apresentado anteriormente representa o diálogo entre o guerreiro e a sua donzela. Nessa peça, o dramaturgo cria o par amoroso. Gente, todo esse trechinho aqui pode te ajudar a responder um pouquinho as perguntas, ok? Em paralelo à história de tais protagonistas, o autor apresenta a questão do par, né? Por meio do qual desenvolve uma sátira cavalaresca. E aí eu já te adianto, né? Que é um tipo e um traço fortíssimo do Gil Vicente. Gente, ele nasceu para ele literalmente criticar a própria sociedade. E essa própria sociedade adorava as críticas que ele produzia. Então, olha lá, um dramaturgo na corte. Na corte, Gil Vicente era uma espécie de mestre de cerimônias. Eu ainda estou lendo na 234, ok? Então ele escrevia e representava suas peças em datas específicas. Amigo, ele era convidado, né? Além disso, mais da metade das produções dramáticas da época eram de sua autoria. A nobreza desejava, portanto, ver-se retratada nas próprias peças. E, gente, eu te falo, ele era extremamente... quando ele começa nessas produções, então assim, ele era extremamente crítico nessas produções. Ele colocava a questão da própria traição nas peças e o público adorava, ria horrores. Então é meio bizarro quando a gente começa a pensar que a própria nobreza convidava para que ele produzisse esses espetáculos falando de como era realmente a vida, né, da época. Então assim, ele era muito querido, certo? Passe, por favor, para a página 240. Na página 240, ele começa, né, com a questão 2. Você, por favor, faça as questões objetivas. Vamos dar aqui credibilidade às discursivas, tudo bem? E aí ele começa na questão 2 da 239. Leia a seguir o argumento da peça vicentina, O Velho da Horta. Ele começa bem tranquilinho e aí ele coloca na A. Uma das características da obra vicentina é a composição de personagens tipo, figuras que não tinham em si nenhuma profundidade psicológica, mas que representavam desvios de conduta de um grupo social e que se tornariam risíveis aos olhos do público. Que aspectos desse enredo caracterizam o velho, né, como um tolo, um bobo? Anota aí pra gente. Veio então a B, para você bem bonitinho, os tópicos para você fazer a leitura, e disse assim: que sinais demonstram que o velho estava sendo enganado pela alcoviteira, ou seja, pela mentirosa. 3. Uma das peças de Gil Vicente, para comprovar como o autor desenvolve o lema, ridendo, né, castigar mores, isto é, rindo, castigam-se os costumes. E aí você vai fazer a análise em cima disso. Eu coloquei para você, agora, a síntese de tudo isso. Por quê? É importantíssimo você colocar aqui, ó, ao lado de síntese, importante para a vida, para o vestibular, para o PAS, porque a galera adora cobrar Gil Vicente. Então essa síntese pode te ajudar muito. E aí ele colocou assim, Gil Vicente foi um dramaturgo, e a questão das composições, que eram em redondilhas, né? A questão dos autos, ele escreveu peças teatrais, a questão de como ele viveu, de onde ele viveu, das escritas, a questão dessa tragédia, da comédia, de todos os traços que esse homem tão importante trouxe para a própria literatura portuguesa. E uma dica, pesquisa um pouquinho mais sobre Fernão Lopes e Gil Vicente, tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula!